Fake news. A cada dia que passa é quase impossível da gente não escutar essa palavra, não é mesmo? Com tanta informação, tanta notícia. Mas afinal, o que é fato? O que é fake? Por isso que esse nosso vídeo vai trazer para vocês a cada 15 dias um vídeo curtinho, no qual a gente vai trazer notícias que são polêmicas, que estão dividindo opiniões. E a gente vai tentar discuti-las e ver o que realmente é fato ou o que é fake, baseado em artigos, em livros, entre outros. A gente sabe, coisas de ciência às vezes podem ser muito difíceis de serem compreendidas. Então a gente vai tentar explicar da maneira mais didática para vocês. Vocês estão preparados? Então vamos lá! O assunto principal desse quadro são as fake news e a desmistificação das fake news, hoje o assunto do primeiro vídeo vai ser fake news. Hoje a gente não vai trazer uma notícia específica, mas a gente vai mostrar para vocês que quando a gente digita no Google fake news, aparece uma série de notícias. A gente vai tentar mostrar para vocês o que a gente pode fazer em relação a fake news. Que ela existe, todo mundo já sabe, mas o que a gente pode fazer? Vamos dar uma olhadinha nisso? Um estudo publicado pela Nature no dia 17 de março, ele mostrou que se a gente mudar o foco do compartilhamento para a precisão, isso pode diminuir a desinformação online. A gente tem visto muitas pessoas hoje em dia publicarem no WhatsApp, aquele famoso tiozão do WhatsApp, umas notícias super sem sentido. E os cientistas começaram a se perguntar, mas por que as pessoas estão compartilhando isso? O que leva uma pessoa a compartilhar isso? E foi o que esse artigo estudou. Esse estudo ele foi dividido em duas partes. A primeira parte ela teve a participação de mais de 100 pessoas, enquanto a segunda parte ela teve a participação de mais de 400 pessoas. Na primeira parte do estudo, os cientistas mostravam para esses sujeitos que faziam parte do estudo manchetes e perguntariam se eles achavam que essas manchetes estavam corretas ou não, e se eles compartilhariam ou não essas manchetes, essas notícias em suas redes sociais, por exemplo. Já na segunda parte do estudo, eles analisaram mais sobre a precisão, se essas notícias estarem corretas eram importantes ou não para as pessoas que participavam dos estudos. Mas o que foi que eles acharam? Essa pesquisa, ela viu que a veracidade das manchetes, ela não tem muito a ver com as pessoas compartilharem ou não, mas ela tem muito a ver com esse julgamento de precisão. Mas aí você vai me perguntar, mas Ana, que raios que isso significa? Isso significa que as pessoas não necessariamente precisam ter 100% de certeza que aquela notícia está correta para compartilharem em suas redes sociais. Interessante, não é mesmo? Mas isso é meio contraditório, porque as pessoas também disseram que para elas é extremamente importante o compartilhamento de notícias precisas em suas redes sociais. Então, para resolver esse problema e essa contradição, os cientistas expandiram a sua pesquisa. E eles foram fazer estudos de campo, foram analisar o que as pessoas postavam em suas redes sociais no Twitter. E eles notaram que quando você muda um pouquinho do compartilhamento de convicções para o compartilhamento de dados precisos, isso faz com que as pessoas comecem a compartilhar notícias verdadeiras, mais verdadeiras em suas redes sociais. E junto com as análises computacionais, eles viram que as pessoas normalmente compartilham essas informações sem precisão, porque na hora do compartilhamento, elas estão com o seu foco voltado para outros fatores. Então, os resultados dessa pesquisa, eles desafiam aquela crença que as pessoas, elas publicam muito mais em relação ao seu partidarismo ao invés da precisão. E mais importante do que isso, a gente viu que é possível intervir para que as pessoas elas tenham esse viés mais preciso no momento dos seus compartilhamentos. E um ponto muito legal que a gente conseguiu ver é que as plataformas de mídias sociais, elas podem intervir de maneira a combater essa questão da desinformação online. Agora, é super importante da gente dizer que esse estudo é extremamente recente e que é importante para a gente ver que sim, a gente pode ter alternativas para a gente combater as fake news,
Mas toda vez que a gente vê uma notícia, que a gente vê um artigo, a gente também precisa ter o mais importante, que é o nosso senso crítico. E é isso que a gente vai fazer a cada 15 dias. A gente vai discutir notícias para descobrir se é fato ou se é fake. Ansioso para saber o próximo assunto polêmico que vem aí? Então não perca. Curte aqui, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, porque hoje a gente aprendeu o que é fake e como se ater aos fatos. Mas afinal, é fato ou é fake?